Obrigado, professora Cláudia, obrigado, Viviane, obrigado aos outros professores que me convidaram. Antes de começar, só gostaria de mencionar algumas atividades nossas no Instituto Brasil, no King's, porque eu trouxe alguns panfletos, alguma informação sobre o nosso instituto, porque é um instituto novo na King's, engajado em pesquisa e ensino sobre o Brasil, junto com outros institutos globais. Nós temos esses institutos globais, Índia, China, Rússia, Estados Unidos, Desenvolvimento Internacional, e também Brasil. O Brasil fica dentro dessa leque dos institutos. Temos mestrado, doutorado, recebemos doutorandos sanduíche, pós-doutorandos. E além disso, temos duas atividades interessantes nesse ano que vem. Nós temos um concurso para dois cargos professores, né, na área das ciências sociais, e pode achar isso no nosso site. Vai até o final de outubro para inscrever para esses cargos, e estamos muito interessados, pessoas do Brasil, em inscrever para juntar com o Instituto como professores. E também, em agosto do ano que vem, vamos organizar uma conferência da Associação dos Estudos Brasileiros, BRASA, que acho que aconteceu, a última vez que aconteceu aqui no Brasil foi em Brasília, em 2010. Aconteceu depois em Illinois, em 2012, e em 2014, em agosto, vai acontecer conosco na King's, em uma conferência interdisciplinária. Gostaríamos muito de convidar cientistas sociais a participar, e a data para inscrever é 15 de outubro, e tem que buscar o site da Brasa, não é? Pode ser um painel, pode ser uma proposta para um trabalho individual, mas é uma oportunidade, além de participar na Brasa, fazer contatos na Europa. Então, eu gostaria de convidar você. É uma conferência que não é exclusivamente para professor, pode ser aluno de doutorado também, inscrever. Então, espero que podemos receber muitos de vocês lá em Londres em agosto. Vai ser logo depois a Copa do Mundo, vai ser talvez depois alguns protestos, indo para a eleição de outubro. Então vai ser um momento muito importante, muito interessante para falar sobre o Brasil, em vários aspectos sobre o Brasil. E, diferentemente de muitos outros Brasas, vamos convidar muitas pessoas que normalmente não vão. Pessoas da Europa, até pessoas da China, África do Sul, Índia, etc. Vamos tentar globalizar um pouco a associação. Então vai ser uma boa oportunidade, e gostaria de mencionar isso. Desculpe para a propaganda, mas eu estou aqui com essa consciência que tenho que promover meu instituto como diretor. A pesquisa que eu vou falar sobre essa pesquisa, sobre a ouvidoria da polícia, e é uma pesquisa realmente que não andou completamente. Inicialmente seria uma comparação entre a ouvidoria da polícia de São Paulo e a ouvidoria da polícia de Pernambuco. Um estudo de dois casos, uma comparação. Infelizmente, por causa de demora na pesquisa, eu perdi acesso ao arquivo de São Paulo, porque trocou o ouvidor. E, no final das contas, não consegui acesso aos dados de São Paulo, e fiquei só com um caso só. E um aviso para vocês, alunos que têm tempo integral para pesquisar, aproveite esse momento, esse tempo que você tem. Porque ao longo da carreira, quando eu virei chefe do meu departamento por vários anos, eu virei diretor do instituto. Agora, o tempo para a pesquisa realmente é muito menos para mim agora nessa fase da carreira. Então, às vezes eu tenho muita inveja do aluno do doutorado, mestrado, que tem tempo integral para pesquisar, para
ir à biblioteca. Eu tenho muitas saudades desse tempo que eu perdi. Enfim, acho que talvez no futuro possa voltar à pesquisa de tempo integral, mas ainda não tenho esse luxo. O resumo breve da pesquisa é uma tentativa de analisar dados sobre as denúncias na Ouvidoria da Polícia de Pernambuco em 3 anos. Não é? Então, eu peguei uma amostra das denúncias, mais ou menos 40% de todas as denúncias desses 3 anos, eu tentei estudar o resultado final dessas denúncias. Então, eu estou resumindo, essa é a versão, cartoon version, vamos dizer em inglês, da pesquisa, para vocês que saíram, não têm muita paciência, mas o resultado foi, a conclusão é que poucos casos foram investigados e até muitos poucos casos foram investigados e chegaram numa sindicância ou processo penal. E, além disso, não houve... o que falta, nesse caso, é a revelação da informação. Os dados sobre o resultado da denúncia não estão disponíveis no site da ouvidoria. Então, a conclusão breve é que, pelo menos agora, pelo menos para esses anos que eu estudei o funcionamento da ouvidoria da polícia, não houve muito accountability. E eu acho que, em parte, isso tem a ver com a relação informal entre a ouvidoria da polícia e corregedoria. Bom, isso é a história em breve, mas agora eu vou entrar em mais detalhes para tentar demonstrar esse resultado. Desculpe, eu posso abrir. Os slides que eu tenho são um pouco chatos, não tem muita coisa visual, são palavras em inglês. Talvez isso pode ajudar vocês querendo comparar a fala em português com inglês, e com certeza meu inglês é melhor do que meu português, então você pode confiar mais no texto no slide. Mas eu sei que às vezes tem muito material, é muito denso, algumas citações. Eu vou pedir desculpas para a densidade das apresentações. Deixa eu ver. Estou perdendo. Bom, só para dar uma lista dos pontos principais, vou falar um pouco sobre a segurança pública, esse conceito de segurança pública. Eu sei que muitos de vocês estão pesquisando vários aspectos das políticas públicas na segurança pública. O conceito de accountability, temos uma versão, temos uma palavra em português adequada, ou vocês mesmos usam accountability? Accountability? Okay. Controle externo, controle social. Eu vou justificar o estudo de caso, que talvez é difícil. O professor Leonardo me disse que não é muito comum no Brasil fazer esse tipo de estudo. Eu vou tentar me justificar. Falar um pouco sobre a estrutura da ouvidoria da polícia, origem desse conceito. Comparar como eu posso, São Paulo e Pernambuco, e depois pegar os dados de Pernambuco e falar um pouco sobre as conclusões teóricas desse caso. Gerenciamento público novo, né? New Public Management, que tem um espírito, o espírito dessas reformas, na minha perspectiva, é para tornar mais eficiente os policiais, mais eficiente os atores envolvidos na segurança pública. CompStat, por exemplo, que é um sistema de gerenciamento de dados usados em Nova York, na época do prefeito Giuliani e o chefe de polícia
Blatter, era basicamente para criar um mercado dentro das forças policiais para medir os índices da criminalidade em todos os bairros e cobrar o comandante policial nessas áreas para o desempenho dos policiais e principalmente o índice de criminalidade, né? O comandante foi julgado através desse índice de criminalidade. Em New Orleans, onde eu morei até 2010, houve o problema do abuso dos índices. Os comandantes estavam reclassificando crimes para fingir que esses crimes eram menos graves por causa desse sistema, mas quer dizer, não funcionou bem em New Orleans. Mas o espírito de muitas dessas reformas são para criar uma accountability vertical dentro da burocracia e usar informação para medir o desempenho dos agentes nas ruas e exigir um conduto mais profissional, mais eficiente. Tem uma outra tentativa, uma outra iniciativa, para induzir participação local, participação do público, que acho que esse departamento aqui na UFMG tem muitos estudos sobre isso, né? Inclusive o livro do Leonardo Avritzer sobre a participação. E eu não vou dizer que essas duas iniciativas são necessariamente contraditórias. Você pode combinar, você pode hibridizar e combinar participação pública com eficiência gerencial. Mas nem todas as vezes você tem esse cruzamento. Às vezes você tem mais um, mais outro. Eu coloquei aqui, fica vivo, da Minas Gerais, no lado do performance participativo. Acho que depois minha fala com o professora Cláudia, talvez eu colocaria no outra área, não é? Porque é muito discutível qual é o papel. É diferentemente, por exemplo, o policial dizer que nós precisamos de informação do público para ser eficiente. Isso não é necessariamente a valorização da participação em si, a valorização da cidadania. Então, temos que ser cuidadosos com essas distinções, mas eu vejo isso como um eixo muito importante no estudo dos reformas da segurança pública. Qual é o papel do público? Isso é uma citação interessante do Cao e Zhao sobre os policiais na América Latina. Se os policiais não estão indo na direção de mais democracia, mais accountability ao público democrático, o Estado, nós temos um problema em termos de democratização. E acho que, em geral, reforma na área de segurança pública, reforma em termos de comportamento dos policiais, é uma coisa que não foi central na transição em si. Por exemplo, relações civis-militares, o papel do Exército, o papel das Forças Armadas, era muito importante, por definição, nas transições para a democracia. Mas muitas vezes os policiais estavam negligenciados, ignorados. E o contexto disso é a demanda para reforma na segurança pública por causa do aumento da violência. Nós temos esses dados comparados. O UNODOC, eu mencionei o UNODOC ontem, sobre o homicídio como um índice, entre outros, de criminalidade. Isso mostra que a América Latina está uma das regiões com um aumento, onde aumentou muito o homicídio e tem um índice relativamente alto. O Brasil fica no meio desses índices, quer dizer, não tem o índice de homicídio mais alto da região, mas também não tem mais baixo. Então, basicamente, média. Mas entre esses 130 mil homicídios da região, mais ou menos um terço é aqui do Brasil. Então é uma parte significante desse problema do homicídio e criminalidade e violência em geral. Mas temos variações importantes. Se você veja Argentina, Chile, Uruguai, eles têm um índice relativamente baixo. É muito comparável à Europa
Europa, por exemplo, vários países da Europa, é mais baixo que os Estados Unidos. Se você olha para El Salvador, Honduras, você tem um índice muito alto, né? Honduras, acho que 90 cada 100 mil. Então, essa variação é importante notar que não é um problema da mesma dimensão em toda a região. Então, você tem especificidades importantes. Ouvi falar que Philipp Schmitter vem para cá, então pode dizer que eu citei ele, é um professor muito importante na história da política comparada, e ele fala sobre accountability, que é fácil saber quando você não tem. Quando você tem, é um pouco mais difícil medir isso e como funciona, mas é visível, é notável quando você não tem accountability. E isso é um livro do Diamond e Morlino sobre a qualidade de democracia. E podemos classificar várias etapas, várias características da accountability: informação, justificação do desempenho, do comportamento, punição ou compensação, quando você tem desvios de conduta. E acho que prevenção é importante. Nem todas as vezes prevenção está incluído na definição da accountability, mas prevenção, se você pensa bem, é melhor do que compensação ou punição. Prevenção é uma reforma que evite o problema antes de ter o problema de desvio de conduta. E acho que esse conceito de accountability cabe dentro do conceito do North, Wallace e Weingast sobre eles têm essa categoria de Open Access Society, não é? Uma sociedade em que as regras são aplicadas mais ou menos impessoalmente, em que em termos de uma sociedade em que status social não significa, não tem o poder decisivo na aplicação da coerção do Estado. Acho que é um conceito utópico, porque cada sociedade tem esses traços sociólogos, mas é um ideal que a sociedade pode lutar para tentar conseguir. E temos vários mecanismos de accountability. Pode ser, por exemplo, horizontal, nos conceitos de O'Donnell. Pode ser, por exemplo, o Ministério Público investigando a conduta dos policiais, quer dizer, uma parte do Estado investigando outra parte. Pode ser judiciário intervindo na conduta dos membros do Executivo. Pode ser vertical no sentido que dentro da mesma burocracia, não é? O chefe da polícia investigando a conduta dos agentes. Pode ser social, pode ser controle social, quer dizer, membros da comunidade pressionando, queixando que a conduta policial não está adequada, tem que fazer. Eu assisti essa reportagem ontem sobre o repórter em Porto Alegre, né, chamado SAMU, um cara morrendo na rua e tentativa de chamar a ambulância. E isso é um exemplo de uma tentativa de exigir accountability socialmente, fora do Estado. E você tem accountability, pode ser político, né? Pode ser através das eleições, você pode escolher um representante que representa uma plataforma para reformar a segurança pública numa direção específica, mas também você pode ter accountability legal, processos nos tribunais, investigações desse tipo, mas é sempre uma relação. Accountability de quem, sobre o que e para quem. Acho que, para mim, os protestos em junho foram muito complexos nesse sentido, porque eu vi placas sobre muitas demandas, muitas reivindicações, e as implicações para a accountability desses protestos eram super complexas, não é? Muito difícil distinguir todos os níveis. Mas Charles Tilly, um sociólogo historiador, infelizmente faleceu, acho que 2 anos atrás, 3 anos atrás, mas ele enfatiza a importância desse tipo de relação, desse tipo de accountability
entre o Estado e o público, nas áreas como impostos, serviço militar, informação e polícia, além das eleições, além do funcionamento normal eleitoral. E talvez eu estou sendo injusto, mas eu diria que a literatura sobre accountability às vezes fala demais sobre os mecanismos formais e insuficientemente sobre os mecanismos informais. Porque é mais fácil para nós, como cientistas políticos, estudar o que John Kerry chama parchment, né? As regras formais, os estatutos, a Constituição, os regulamentos, e entendendo como funcionam esses mecanismos de accountability cotidianamente, é mais difícil fazer. Você tem que mexer, você tem que virar um tipo de um antropólogo quase, não é? Para realmente entender como funcionam essas regras formais, essas exigências formais. Então em inglês chamaria isso messy, não é? Peter Evans falou sobre o Messy Eclectic Center de Ciência Política, não é? Mas isso é um aspecto disso. E informalidade é importante, porque informalidade pode complementar as regras formais ou pode ser completamente contraditória, pode desfazer as regras formais. Então você tem que tentar medir como as regras informais acompanham ou não as regras formais. Porque acho que accountability abrange as duas características. Daniel Brinks tem um livro interessante sobre a resposta no judiciário ao homicídio de polícia em 5 cidades da América Latina. Acho que ele estudou Buenos Aires, Montevideo, Salvador, São Paulo, estou esquecendo a 5ª cidade. Mas ele achou que as regras formais de accountability nesse tipo de crime eram menos importantes do que o status social das pessoas fazendo a denúncia contra os policiais. Nós falamos que ciências sociais são a articulação do óbvio através de métodos obscuros, não é? E talvez isso é um exemplo disso, porque acho que muitas pessoas têm essa intuição, que funciona assim, não é? Se você é membro da família importante, a polícia mata alguém membro da sua família, você vai receber algum tipo de accountability por causa do seu poder, sua riqueza, seu status social. E se você é um pobre, que não tem esse tipo de influência, não tem esse status, não tem esse poder, é muito mais difícil. Mas a busca de accountability é tentar diminuir essas diferenças entre essas desigualdades e mudar o Estado para funcionar mais igualmente para todo mundo. E realmente podemos estudar isso com o estudo de caso. Algumas pessoas diriam que não, é melhor fazer um trabalho estatístico sobre todos os ouvidorias da polícia e tentar responder a essa pergunta, como funciona a accountability, através de um estudo geral, um estudo mais universal. Porque temos agora 17 ouvidorias da polícia no Brasil inteiro, quase a maioria dos estados já tem, então é possível este estudo. Acho que temos pesquisadores no Brasil tentando esse tipo de estudo. Eu acho que um estudo de caso pode complementar esse tipo de pesquisa, pode ajudar, porque se você tem muitos fatores e você tem uma complexidade dos fatores, um estudo de caso pode se é detalhado e se é informado com essa teoria, você pode isolar alguns fatores e também entender o mecanismo um pouco melhor. Não vai ser definitivo, não é?
Tem um amigo economista que diz, olha, você tem modelos formais, você tem regressões estatísticas e tudo o resto é blá blá blá. Não importa. E ele, pessoalmente, não vai acreditar em nenhum estudo de caso, porque ele não tem crença nesse tipo de estudo. Mas eu vou desafiar esse economista amigo meu, porque acho que você pode... muitas vezes você não tem um consenso sobre a mecanismo de causalidade. É muito raro nas ciências sociais ter um consenso como, por exemplo, a lei do Duverger. Não é? Vocês que estudam partidos políticos, há um consenso que as leis eleitorais, as regras eleitorais, têm uma influência determinante nos números de partidos. Não é? Representação proporcional vai produzir mais partidos do que um sistema distrital, etc. Isso é claro. Mas é muito raro esse tipo de consenso, é muito raro esse tipo de clareza sobre a relação fator causal e efeito. Então, o estudo de caso pode, no mínimo, eliminar algumas explicações, afinar nosso entendimento de como funcionam as instituições. Ombudsman, interessante, ombudsman em sueco não tem o sentido que ouvidor tem em português. Ouvidor significa ouvir, não é? Escutar. Acho que é um pouco mais ativo a palavra em sueco. Significa representante, o agente do povo. Então significa um pouco mais do que ouvir. Significa defender os interesses. Mas foi criado no início do século XIX na Suécia. Bo Rothstein, cientista político, acho que alguém aqui estudou em Gothenburg, a universidade dele, mas ele escreve no livro dele, Quality of Government, que realmente não funcionou bem nas primeiras décadas da instituição. Suécia foi conhecido como um país com um Estado corrupto, cheio de nepotismo, clientelismo, pouco eficiente. Não é nossa imagem do Estado sueco hoje em dia, mas no início do século XIX não era um Estado forte em termos do desempenho, e só através de várias experiências, crises existenciais, guerras, que houve um movimento para melhorar esse Estado. É uma experiência histórica muito interessante. Não sei se podemos aplicar essa experiência ao caso brasileiro, mas é instigante os exemplos que vêm desse livro do Rothstein. E tem muitos escritos elogiando a ouvidoria como uma inovação importante nas democracias da América Latina. Então, por exemplo, Thomas Pegram, um britânico que estudou ouvidoria em Peru, não é uma ouvidoria de polícia, é uma ouvidoria mais ampla, dizendo que isso é uma inovação super importante das democracias da América Latina, é uma voz dentro do Estado, uma voz democrática e a consciência dentro do Estado. E temos muito, acho que estou impressionado como esse conceito espalhou no Brasil. Cada empresa, cada instituição do Estado parece que tem uma ouvidoria hoje em dia. Dentro do mundo dos policiais, a primeira ouvidoria foi criada em São Paulo, em 95. Acho que foi um resultado das pressões das entidades de direitos humanos, que vem dos anos 70, na luta contra a ditadura. Minas Gerais, 97, então logo em seguida foi um dos primeiros aqui. E houve influência externa. A União Europeia injetou dinheiro para a criação das ouvidorias. Senasp, a Secretaria Nacional de Segurança Pública, exigiu a criação das ouvidorias de polícia em troca do dinheiro deles, que não é necessariamente um dinheiro significante nos muitos estados, mas acho que houve um processo o começo muito endógeno e a replicação dos outros estados sendo um pouco mais influenciado externamente, por causa do envolvimento da União Europeia,
governo do Canadá e o próprio Senasp como indutores da criação das ouvidorias. A coisa interessante é que não houve um modelo padrão formal de ouvidoria. Você pode ver uma variação enorme em termos do status jurídico da ouvidoria. Alguns têm mandato fixo, outros não têm mandato fixo, o governador indica a pessoa. A sociedade civil tem um papel diferente. Em São Paulo, por exemplo, a Comissão de Direitos Humanos tem um papel, escolhe os 3 nomes, o governador escolhe entre os 3. Isso não funciona assim em Pernambuco. Em Pernambuco, o governador simplesmente indica. E o apoio orçamentário é muito diferente. A infraestrutura, em termos de ajuda, não é, dos agentes, das pessoas para investigar, são totalmente diferentes. E o grau de publicidade das atividades da ouvidoria. Então, tem muitas variações dentro desses 17 estados. Eu vou participar numa banca na USP semana que vem, uma jovem pesquisadora que estudou os casos dos próprios policiais na ouvidoria da polícia em São Paulo. Porque os policiais também podem usar a ouvidoria para reclamar sobre, por exemplo, o abuso de autoridade superior, maltratos, e eles usam a ouvidoria também. Há uma percentagem dos casos com esse tipo de característica. Bom, embeddedness, acho que em comparação, posso dizer assim, em comparação, e Ugla, que estudou ouvidorias na América Latina, ele está argumentando nessa citação que as disposições formais, legais, são importantes, mas também são importantes as relações informais, o poder político do ouvidor. Então, coisa importante para enfatizar sobre a ouvidoria da polícia: não tem capacidade de investigar própria, não é? Simplesmente é uma entidade que pode coletar os dados, recordar a denúncia, mas depois tem que passar essa denúncia para a Corregedoria de Polícia. Então, a investigação é da própria polícia, da Corregedoria. Mas a ouvidoria pode acompanhar, pode prestar contas, pode publicar o resultado da investigação da Corregedoria. E também há uma rede dos ouvidorias da polícia que anualmente encontra, compara resultados, compara problemas. E a ouvidoria tem que fornecer dados ao governador e Assembleia Legislativa. Bom, eu vou passar rapidamente sobre essas diferenças entre São Paulo e Pernambuco, porque basicamente eu resumi isso, não é? São Paulo tem uma infraestrutura maior, tem capacidade de colocar os dados no site maior, tem um mandato fixo, tem envolvimento de entidades da sociedade civil maior. Pernambuco foi chamado em 2008 por o ouvidor da polícia de São Paulo um ouvidor sem ouvidoria, porque ele notou as diferenças em termos de infraestrutura e ele achou que o ouvidor de Pernambuco era muito mais solto, com muito menos apoio para fazer o trabalho de ouvidoria do que ele. E uma coisa interessante, em São Paulo, em 2005, nós sabemos que 11% das denúncias eram sobre homicídio de polícia, alegação de homicídio de polícia. E só 0,2% dos casos que eu investiguei em 2005 até 2007 em Pernambuco tinha a ver com homicídio de polícia. Eu duvido que a diferença é tão radical em termos do homicídio de polícia, mas talvez, é uma suposição, talvez houve menos confiança em Pernambuco para denunciar esse tipo de atividade. Talvez houve mais medo em fazer esse tipo de denúncia, porque a pessoa fazendo essa denúncia está exposta a um risco maior
porque é uma coisa mais grave, e uma policial capaz de matar, é capaz de matar de novo, especialmente alguém alegando que ele é assassino. Os casos que eu peguei são esses casos, quase 40% do total dos casos dos 3 anos, e acho que vou rapidamente para a conclusão central. Os dados, isso é um exemplo da denúncia. É uma coisa básica, você não tem muita informação. Eu mudei os nomes para preservar anônimo as pessoas reais, mas isso é um exemplo, a denúncia local, pessoa denunciando o policial, foi uma denúncia de ameaça com arma e arrombamento, né? Relativamente sério, mas o resultado final fica na linha final arquivado, né? É um pouco ambíguo, mas não houve sindicância, não houve ato disciplinar contra o policial e não houve processo nos tribunais. O abuso de autoridade é a denúncia mais frequente nessa amostra dos casos. Agressão física, mau atendimento, são as 3 principais denúncias. Essas são pequenas percentagens. A idade, a maioria são homens, nessa faixa etária 25, mais do que 25. Quase metade das denúncias são PMs. Isso é normal, porque os PMs... Mas o resultado... essa slide se chama para o sueco ver, pergunta, porque levanta essa possibilidade que realmente essa ouvidoria não está funcionando como foi previsto, porque quase 98% dos casos ou foram arquivados ou não houve resposta. Isso depois de um período relativamente grande, porque depois de 2 anos, a pesquisa acabou em 2009, então houve 2 anos depois do final de 2007 para ver esses resultados. Lemberger pesquisou ouvidoria de polícia. Cláudio, sim. Anthony, volta só mais um slide, e na verdade eles reclamam da polícia ou são os policiais que estão reclamando? A grande maioria desses casos são pessoas, cidadãos. Cidadãos reclamando da polícia. Da polícia. O que tem a ver com o dado que você mostrou ontem, pode ter uma correlação com também o crescimento do número de homicídios e etc. Sim, da violência. Da violência. Sim. Eu tenho que... esse dado sobre os números de policiais fazendo queixa eu não tenho. Eu tenho que voltar para os dados para ver. Mas é uma percentagem relativamente alta nessa amostra. Mas Lemberger, é um estudo antigo, mas Lemberger achou resultados semelhantes do Rio de Janeiro, que poucos casos chegaram à sindicância ou processo legal. Mas acho que a falha principal... Isso é um pouco chocante, que houve tanto, só 1% dos casos resultaram no sindicância ou processo legal. Mas acho que talvez mais chocante é que o membro do público denunciando os policiais através desse mecanismo não tem informação sobre o resultado final de todas as outras denúncias. Acho que isso é perigoso, porque a pessoa realmente não sabe se o mecanismo é efetivo, se ele fazendo todo esse trabalho, porque você tem que ir para a delegacia ou a batalhão, você tem que fazer testemunha, você tem que expor sua própria vida, às vezes, ao risco, mas sem saber qual é a percentagem das denúncias que chegaram a uma investigação real. E você busca no site da Ouvidoria de Pernambuco e você não acha esses resultados. Acho que isso é, então, uma coisa básica, uma coisa principal da accountability é esse acesso à informação. E não está sendo feito. E o próprio ombudsman, na época, o próprio ouvidor de polícia de Pernambuco, na época, Luiz Guerra, falou numa conferência em público, não funciona, esse sistema não funciona. Ele está falando com a corregedoria e outras pessoas, membros do público. Então ele ficou muito frustrado. Então, eu acho que a relação informal com a corregedoria era muito importante na Pernambuco, porque a corregedoria, os policiais dentro, não saíram
das polícias civis e polícias militares. E muitos deles estavam planejando voltar para as corporações. Então, acho que essa inibição à investigação. E o problema também é que não, a ouvidoria nunca estabeleceu limites temporais para a investigação. Então, a corregedoria era um pouco solto em termos de tempo para fazer a investigação, mas em termos das regras disciplinares sobre os policiais, esses períodos eram fixos. Então, se você demora muito para investigar, você perde a capacidade de punir o policial por causa dessa frase, prescrição das penas. E eu sei, através dos dados da corregedoria, que você tem atos disciplinares contra os policiais. Não é verdade que ninguém está punido nas policiais. Então, por exemplo, em 2005, foram expulsos 26 membros dos PMs e 4 membros da Polícia Civil. Principalmente os cargos mais subalternos. Não é muito raro, mais difícil expulsar um oficial da Polícia Militar ou delegado da Polícia Civil. Acontece, mas é mais difícil. Mas, quer dizer, então mostra que não é impossível esse tipo de ato disciplinar, essa expulsão. Mas não é necessariamente ligado à ouvidoria. Não vem das denúncias da ouvidoria. É independente. Eu vou tentar concluir com essa noção de autonomia incorporada, não é? Esse conceito de Evans. Evans usa esse conceito de autonomia incorporada para explicar os estados desenvolvimentistas de Ásia de Leste. Ele acha que essa combinação, porque parece um pouco contraditório, como uma burocracia do Estado pode ser ter autonomia, mas também incorporação, quer dizer, ligações com outras entidades fora do Estado. E ele usa esse conceito para explicar a política industrial dos Estados como a Coreia. Que a burocracia era coerente, era independente suficientemente para fixar metas, para desenhar políticas públicas na área de desenvolvimento econômico, mas tinha muita informação, tinha muitas redes informais com as empresas, com as conglomerações, e era capaz de ajustar as políticas públicas baseado nessa informação. É uma coisa delicada, acho que pode virar rapidamente em um tipo de capitalismo que vamos chamar cronyism, não é? Um tipo de capitalismo altamente corrupto, favorecendo interesses privados, mas Evans alega que funcionou para manter coerente essa política de industrialização na Ásia do Leste. Minha pergunta em relação à ouvidoria de Pernambuco é se você pode ter esse tipo de autonomia incorporada em reverso. Tudo bem? Obrigado. Estava chegando num momento difícil, quando eu não estava pensando bem, mas, quer dizer, as relações podem ser com interesses privados que não necessariamente ajuda na formação das políticas públicas mais gerais. Por exemplo, ouvidoria, sendo um mecanismo de accountability, em teoria, público, não é? Transparente, não era muito efetivo em termos de modificação de comportamentos policiais. Mas, talvez você tenha relações embaixo do pano, menos transparente, mais clandestino, que realmente tem a força de modificar o comportamento, mas não são públicos. Então, se você inverte essa noção do Peter Evans, talvez ajude a entender como funciona políticas públicas na área de segurança pública. Quer dizer, não é tão pública a segurança. Isso é um slide sobre o meio ambiente, a falta de confiança, a competição entre os vários
agências envolvidas na segurança pública, que foi uma coisa que eu notei muito na pesquisa, a falta de confiança entre as várias entidades. Por exemplo, você vai para a Polícia Civil, eles têm dados sobre o homicídio. Você vai para a Polícia Militar, eles têm outros dados. Não corresponde, não tem correspondência, não tem muita cooperação. Você vai para os promotores, eles não têm confiança nos policiais. Os policiais não têm confiança nos promotores, etc. Você tem uma guerra generalizada. Mas outra pergunta, então, tem essa pergunta conceitual sobre a autonomia incorporada, mas também outro conceito foi levantado quando eu apresentei essa pesquisa em Calgary, foi a sugestão do pesquisador, se chama, vou esquecer o nome dele agora, Jean Dodelin, não é, do Quebec. Ele disse, talvez não funcione agora, ouvidoria do polícia de Pernambuco, mas talvez sendo estabelecido, pode funcionar de maneira totalmente diferente em alguns anos, ou algumas décadas. Nós temos exemplos desse tipo de coisa. Por exemplo, o Corte Supremo dos Estados Unidos, que hoje em dia os especialistas dizem que é um mecanismo de accountability ao executivo, é capaz de dizer que as ações dos executivos não são constitucionais, não é? E têm muita autonomia, tem a imagem o respeito de vários outros atores políticos. Nos primeiros 50 anos da Corte Suprema, nunca jogou contra, acho que talvez jogou uma vez contra o Executivo. Então, demorou muito tempo para esse mecanismo começar a funcionar. Foi um Corte Supremo totalmente subordinado ao Executivo nas primeiras décadas. Foi a época do Marshall, quando o Corte Supremo começou a agir mais independentemente. Nós podemos lembrar também o caso sueco, não é? Se a narrativa de Rothstein é verdade, o Estado sueco só começou a se reformar nos meados do século XIX, e realmente o Estado do Bem-Estar não foi criado até os anos 30, 40. Rothstein fala sobre essa questão da confiança generalizada. E ele coloca esse conceito na linguagem da escolha racional, que isso é uma coisa que baixa os custos de transação, que ajuda a criar instituições mais eficientes. Então, conclusão, quer dizer, talvez eu vou confirmar a descrença das pessoas que não gostam de estudos de caso. O que você pode concluir com um estudo de 3 anos de um estado só. Nós temos 17 estados com esse tipo de instituição, nós temos anos de dados. Então, é uma coisa muito parcial. Eu tenho que ser cuidadoso sobre as conclusões que eu posso tirar. Mas, pelo menos, eu posso dizer que sabemos que há uma diferença grande entre os estados. Acho que o pouco que conheço sobre São Paulo indica isso, que as relações informais são importantes como as relações formais,